2020. Ano de pandemia, isolamento social, home office, delivery, drive-thru, reuniões profissionais e festas familiares virtuais. Um ano que fez todo mundo repensar a forma de viver. Um ano de reinvenções. A Mercado e Consumo sempre trouxe para você notícias atualizadas, tendências, insights e opinião especializada sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo. E agora, claro, não seria diferente. Damos início à segunda temporada do Mercado e Consumo em Alerta, justamente com o tema Reinvenções. A gente vai falar sobre o que o varejo fez para dar conta de todas as novas necessidades do consumidor nesta pandemia. O que deu certo, o que precisou ser ajustado, calibrado, lapidado. O que a gente quer é te mostrar caminhos para você estar pronto para a retomada. Acompanhe, compartilhe, debata, se inspire. Bem-vindos ao Mercado e Consumo em Alerta Reinvenções. Está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Mercado e Consumo em Alerta, que chega com o tema Reinvenções. Nesta temporada vamos mostrar como o varejo conseguiu se adequar a demandas que sempre existiram, mas que definitivamente foram aceleradas em 2020. Neste primeiro episódio, nós vamos falar de um dos principais desafios do varejo brasileiro, especialmente do e-commerce. E com a pandemia, todo mundo virou o e-commerce. A logística. Num país continental com malha rodoviária deficiente e transporte caro, ela sempre foi uma questão mal resolvida. Isso mudou em 2020, ano em que o consumidor passou definitivamente a querer tudo entregue em casa e agora. Neste cenário, redes de varejo tradicionais como a C&A tiveram de pensar em novas formas de atuação. Como atender aos clientes enquanto as lojas estavam fechadas? A saída foi apostar alto no Ship from Store, o envio de produtos comprados pela internet diretamente da loja para a casa do cliente. Foi focar no Last Mile, a última milha, o processo em que o produto sai de um centro de distribuição ou até de uma loja e começa o caminho para a casa do cliente. Com certeza, dentro da C&A, a estratégia de Ship from Store é um caminho sem volta. Nossa expectativa é cada vez mais utilizarmos os nossos estoques que nós temos espalhados em todas as nossas lojas e dessa forma oferecer para a nossa cliente um frete mais rápido, mais barato, fazendo com certeza com que ela volte a comprar com a gente. A modalidade Ship from Store para a C&A está sendo um pilar fundamental para o crescimento que nós estamos tendo no e-commerce na casa de 3 dígitos agora no ano de 2020. Nós aumentamos em mais de 20 vezes o número de lojas que a gente opera com essa modalidade e isso vem ajudando bastante a gente também na questão do nível de serviço para as nossas clientes, uma vez que a gente consegue uma entrega mais rápida e mais barata, tá? Então isso vem tendo um papel muito importante para o nosso crescimento e para a experiência da nossa cliente. Além de um ponto super importante que é a questão do estoque, onde a gente consegue ter uma utilização muito melhor do estoque da companhia, uma vez que a gente usa não só o estoque do nosso centro de distribuição que atende ao e-commerce, como também o estoque de quase todas as nossas 300 lojas. Atualmente o e-commerce da C&A ele conta com 8 parceiros logísticos que nos atendem dos pedidos que saem do nosso centro de distribuição e também das nossas lojas. Praticamente todos são comuns às duas operações, tá? Temos sim parceiros que são mais regionalizados, especializados numa determinada região, mas de uma forma geral todos os parceiros atendem em nível Brasil. A C&A contou com os serviços da Diálogo Logística, uma empresa fundada há menos de 6 anos em Porto Alegre. Em um trimestre, os 300 pedidos mensais passaram para 3.400, uma alta de 1.000%. Eu conversei com o CEO e cofundador da empresa, Ricardo Hurd. A história da Diálogo Logística é recente, né? Tem pouco mais de 5 anos e tem tudo a ver com o desenvolvimento pelo qual o próprio setor de logística passou pelo Brasil nos últimos anos. Conta pra gente um pouquinho como foi esse começo, Ricardo. Falando só um pouquinho antes, antes de criar a Diálogo, né, eu cuidava
fazia a liderança do processo de logística de entrega dos jornais, de 8 jornais aqui do sul do Brasil, que eram 500 mil entregas toda madrugada. No passado, o protagonista da última milha eram os jornais, e agora é o e-commerce. Né? Então, em 2015, nasceu a Dialgo, depois com o meu sonho de empreender, meu sonho de cuidar da logística, meu sonho de acreditar no Brasil. Então, eu estava prestando consultoria e uma empresa do Varejo Nacional me chamou com um projeto de regionalização, já olhando uma redução de custo, já olhando uma melhoria de prazo de entrega, e fui convidado para abrir uma empresa, para concorrer, para negociar e fazer a operação deles no sul do Brasil. É muito comum uma empresa de logística nascer com um primeiro cliente, e foi assim com a Dialgo. E a Dialgo, e a gente sempre, desde o primeiro dia de diálogo, a gente acredita que o futuro da logística é a combinação da expertise, né, e junto com tecnologia. Ou seja, só expertise ela está com dias contados e só tecnologia, eu não acredito que isso traz um bom atendimento, que consiga viabilizar uma boa experiência para o cliente. Então, assim que nasceu a Dialgo em 2015, já atendendo no primeiro momento 1.250 cidades do sul do Brasil, nos 3 estados do sul que a gente iniciou o nosso projeto. Dialgo, que é de Porto Alegre, não é isso? A sede em Porto Alegre. Exatamente, a matriz é em Porto Alegre. O senhor comentou que a Última Milha sempre foi percebida ali no serviço de entrega de jornais, né? O que é exatamente essa tal de last mile? A Última Milha, na realidade, ela é uma entrega porta a porta. Ela é uma entrega com custo baixo. Ela é uma entrega com alta produtividade de entrega. Então, existe toda uma modelagem da operação logística para viabilizar uma entrega muito rápida e muito barata. Esse é o desafio da logística. Então, a entrega de jornal ela era de porta em porta e tinha uma restrição, que a restrição era chegar até às 6h30 da manhã. Então, na época, a gente fazia 500 mil entregas todos os dias e o limite, o deadline de entregas era até 6h30 da manhã, porque depois das 6h30 o jornal já estava vencido. Né? Então, com base a gente montava a logística com uma cabeça no cliente, que é olhar para o cliente, qual é a restrição? É 6h30 da manhã, a partir daí que a gente montava toda a logística. Então, com esse DNA de visão de cliente, visão de custo baixo, visão de cada vez um prazo mais rápido, é que isso ajudou muito nesse processo do e-commerce, que hoje ele é o protagonista, que é uma entrega cada vez com o comprador, ele depois que passou o cartão de crédito dele, que já foi realizada a compra, ele é muito ansioso para querer receber. Não importa o que ele comprou. Ele pode ter comprado um produto de R$10, de R$20 ou de R$500, ele está ansioso para receber aquilo. E se puder receber antes do prazo prometido, é tudo que ele quer. Né? Então, assim, esta é a Última Milha. É uma modelagem logística para colocar os pavilhões, colocar as pessoas, colocar todo o processamento de triagem para, o mais rápido possível, chegar na casa do cliente. Qual a diferença entre levar um jornal para a casa de uma pessoa e um produto que foi comprado pelo e-commerce? Sim. O jornal, ele tinha uma característica que ajudava no processo, porque ele poderia ser jogado. Então, ele poderia ser atirado na porta, passa embaixo da porta, ele pode ser jogado no pátio, pode ser jogado no jardim. Então, assim, isso facilitava a produtividade. Na época do jornal, os nossos entregadores, eles faziam entre 80 e 120 entregas por hora. Enquanto a entrega hoje de encomendas é um veículo que inicia a sua entrega às 7, 8 da manhã, ele realiza até às 18 horas, ele realiza entre 60 e 150 entregas. Depende muito da quantidade de entregas e a quilometragem a ser percorrida. Se há uma entrega numa região central e tem muito volume e a quilometragem percorrida ela é pequena,
consegue entregar muitos produtos por hora. Se tem que nem na logística de last mile, tem assim, o service time e o drive time. E o service time é o ato de entregar, e o drive time é aquele momento em que o entregador está dentro do carro. Se tem muito tempo dentro do carro, tem menos tempo realizando entregas, que ele está rodando. Então, isso é a densidade. Então, tu analisa um custo e analisa uma produtividade de acordo com a densidade, que é o número de entregas que tem numa região a ser percorrida, entende? Então, na região central é mais rápido para entregar, e numa região periférica é um pouco mais demorado para entregar, menos entregas por hora, por exemplo. A preocupação com a última milha, obviamente, aumentou durante a pandemia, né? Mas ela já era evidente, na sua opinião, para as empresas antes mesmo de 2020? A gente percebe nos nossos clientes, e na C&A é uma delas, cada vez mais, a cada ano que passa, uma qualidade na sua inteligência de dados, uma qualidade no acompanhamento das entregas. Eles cada vez mais conseguem falar a mesma língua da gente que nós somos transportadores. Então, o time dos embarcadores, falando a mesma língua e conseguindo tem cada vez mais exigência do mercado. Assim, como o mercado é muito exigente em prazo de entrega, os embarcadores se sofisticaram nesse processo porque precisam cada vez entregar um nível de serviço melhor para o seu cliente. E as transportadoras têm a mesma batida. Então, há quase 6 anos atrás, nós tínhamos um nível de exigência. Hoje, o nível de exigência é muito maior. E, assim, com a C&A, a preocupação ela é com um nível de serviço cada vez melhor. Quanto mais próximo do cliente está o estoque, mais rápido acontece a entrega. Então, nós desenvolvemos essa tecnologia que é o Ship from Store, que é a gente coleta na loja e já sai para a entrega. Ou seja, a nossa tecnologia, o nosso aplicativo, o nosso entregador mais próximo recebe uma ordem de coleta quando a loja está pronta com seus produtos, com seus pedidos. O entregador mais próximo vai na loja e já coleta. E a gente, no back-office, aqui, olhando a operação acontecendo, a gente monitora aqui qual é o entregador que está indo buscar, em quanto tempo ele foi buscar. Ele, na hora que ele realizou a coleta lá, por exemplo, numa loja da C&A, a gente já sabe quantos pacotinhos ele coletou, a gente já sabe quantos pacotinhos já estão saindo para entrega e quantos dali, daqui a pouco, se ele coletou em Curitiba e é para Porto Alegre, aquelas entregas de Curitiba já são feitas na mesma hora, e o que é para Porto Alegre já pega a transferência do dia e no dia seguinte já é entregue aqui em Porto Alegre, por exemplo. Então, essa dinâmica do estoque estar mais próximo do cliente permite uma redução de prazo e também redução de custo, porque como tem menos, a perna do transporte ela é menor, porque não está aí em São Paulo, por exemplo, já está aqui no sul o produto, isso acaba ficando mais barato e mais rápido. Para as empresas, é visível que a questão logística é importante, que o custo logístico é fundamental? A pressão por custo ela é tão grande quanto a pressão por prazo e pressão por nível de serviço. Então, nós temos hoje na nossa empresa 2 vezes por semana, nós acompanhamos a performance de custos da empresa, porque a gente fica o tempo inteiro buscando redução de custos, oportunidade para reduzir custos. E o que acontece? Se a gente, daqui a pouco, 1 centavo a menos no preço, pode significar que a Diálogo vai pegar uma carga e não o nosso concorrente. Então, é nos centavos, muitas vezes, que acontece a disputa por mais mercadoria. E quanto mais mercadoria, mais a gente consegue baixar o custo. Ricardo, os dados da própria empresa mostram que no trimestre, a média de pedidos, que era de 300, passou para 3.400. Isso significa um aumento de mais de 1.000%. Como é que foi lidar com esse aumento tão expressivo de demanda? Sim. No início, em março, a gente foi um momento de muita preocupação e uma reorganização da nossa agenda. Nós criamos um processo de gestão de crise, que eram reuniões diárias com todo o nosso time de líderes.
nós também aumentamos para 2 vezes por semana a reunião com o nosso conselho, que o nosso conselho tinha uma reunião mensal, ela passou a ser 2 vezes por semana, e também uma reunião diária de gestão de caixa, né? A gente não sabia o que ia acontecer. A gente começou a ter restrições de circulação aqui no sul do Brasil. Então, a gente não sabia o quanto que a gente ia poder circular, o quanto que poderia até cair a demanda. Dias depois, quando quando foi identificado pelas autoridades de que a logística da última milha, o transporte, era um serviço essencial para a sociedade, era até um serviço social de viabilizar que as pessoas não saiam de casa para poder receber as mercadorias com segurança, com saúde, né? Então, assim, isso aí começou a escalar e começou a crescer barbaramente. Quando começa a crescer, começa a cada vez aumentar mais o nível de exigência. E também muitos consumidores que não operavam no e-commerce começaram a operar. Eram consumidores exigentes, nervosos e querendo receber os seus produtos muitas vezes antes do prazo combinado. Então, a gente também teve que aperfeiçoar a nossa tecnologia, aperfeiçoar o nosso atendimento. A gente aumentamos o time de atendimento, aumentamos o investimento em tecnologia, e uma das tecnologias que nós criamos foi, em semanas, dias depois de ter essa restrição e essa preocupação, porque o cliente da Diálogo, ele, quando recebia as mercadorias, ele assinava no celular do entregador, que era o protocolo de entrega. Eu comecei a me dar conta de só um pouquinho, se a gente vai começar a distribuir vírus pelo celular do entregador. E a gente, no nosso time de inovação, que a gente tem um time de inovação o tempo inteiro pensando como fazer algo diferente, e muitas vezes uma ideia pode ser ruim, mas daqui a pouco ela vira uma solução, né? A gente fez a baixa de entrega por comando de voz. Então, fizemos um teste com alguns entregadores, eles gostaram muito, os clientes gostaram muito, e a gente escalou para todos os nossos 1.500 entregadores que nós operamos na Diálogo, e os entregadores se sentiram muito valorizados e pela nossa preocupação da saúde deles, e os nossos clientes também percebendo um investimento em tecnologia e uma preocupação com a saúde dos clientes deles. Então, assim, essa foi uma das iniciativas nossas de tecnologia e que veio para ficar, porque isso aumentou a produtividade de entrega, entende? Ou seja, o cliente final, quando recebe a mercadoria, a 1 metro, 1,5 metros de distância, ele fala o seu nome, fala o seu RG, e isso gera um arquivo desse áudio e sobe para o sistema do nosso cliente. Ou seja, a gente é um comprovante de entrega, muitas vezes até mais confiável do que aquele rabisco com o dedo que ele fazia no celular do nosso entregador. Muito obrigado, Ayana, estou à disposição, e um abraço para vocês e boa semana. A Mandae foi outra empresa da área que cresceu na pandemia. Ela se identifica como uma plataforma de inteligência logística e o foco é ajudar empresas que querem reduzir os custos de envio de produtos e melhorar a qualidade das entregas. A Mandae usa tecnologia para encontrar para o cliente a melhor opção logística, que podem ser os correios ou empresas privadas. Porque hoje tem algumas localidades que só os correios atendem, né? Não tem jeito. A gente está falando de aí regiões ribeirinhas, que é um barco que chega. Tem cidades do Brasil que a agência dos Correios é a própria sede da prefeitura. Então, o Correios entrega na prefeitura, a pessoa retira na prefeitura, ela quer despachar alguma coisa, ela vai até a prefeitura. Então, para você ter 100% do Brasil hoje, você depende dos Correios. Mas o que eu posso te afirmar é que 98% da nossa demanda sai com transportadora privada. Tem só 2% que mandatoriamente tem que sair com os Correios. Desde o início da pandemia, a plataforma tem registrado um forte crescimento no volume de entregas. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, a companhia teve expansão de 136% nesse volume em relação ao ano anterior. Uma das clientes é a Petico, um clube de assinaturas de produtos para animais de estimação. A começar a operar online, nós sentimos todas essas dores,
assim como qualquer outro varejista online em 2015, 2016, a única opção cabível eram os correios, pois era completamente impraticável você abrir negócios ou abrir contratos e negociações com diferentes players. Primeiro pela questão de escala, né? Você ainda não teria uma escala competitiva o suficiente para conseguir melhores acordos comerciais, e segundo por uma questão de foco, né? Eu não consigo, eu teria de me preocupar com o core business do negócio, e nós não somos especialistas logísticos, então não fazia sentido para a gente naquele momento ir para na verdade não era nem fazer sentido, nos era imposto a única possibilidade possível, que seria o Correios. O foco da Mandae hoje não são apenas mais empresas pequenas. A experiência do cliente do e-commerce termina quando ele recebe a encomenda. Não adianta um e-commerce ser super simples, ele ter um fácil busca pelo produto, um checkout muito simples. Se depois que ele fechou a compra, isso não chega para ele, e tem que chegar no prazo combinado, né? Isso é super importante para a gente também. Então, esse é o primeiro pilar. A logística é um complemento da experiência de um e-commerce, de qualquer e-commerce. O segundo pilar é preço. Tá? Quando a gente pensa, hoje tem e-commerce de tudo no Brasil. Tá? A gente tem clientes que vendem produtos defumados. Então, assim, tem e-commerce para tudo. Tá? E quando a gente pensa em e-commerce para tudo, tem e-commerces que o produto final dele, para o cliente, é R$30, é R$40. Se o preço dele de entrega for proibitivo, a conversão dele vai despencar, a conversão no checkout. Porque gostei do preço, gostei do produto. Nossa, mas vai me cobrar R$20 de frete, um produto custa 30. Então, você ter uma logística barata, rápida e com qualidade de entrega é fundamental para qualquer e-commerce. Não é... Eu acho que passou-se muito tempo onde você achava que a logística era legal de ter, sabe? Talvez seja legal eu ter uma logística boa. Principalmente com a pandemia, com o crescimento de volume que o e-commerce enfrentou, está muito claro que a logística não é mais... É mandatória. É mandatória você ter um bom serviço de logística. Tanto para a sua conversão, ter um preço de frete que não seja proibitivo ao cliente final, como para complementar a experiência dele... que acaba quando ele recebe aquele produto, e tem que estar no prazo íntegro e da forma como ele esperava. Então, é mandatório ter logística. A gente brinca muito na Mandae que antigamente se dizia que logística era vitamina, né? Um negócio, legal tomar uma vitamina por dia. E acho que agora se provou para todo mundo que logística é água, né? É fundamental para você sobreviver. Sem água você não sobrevive. O e-commerce também não sobrevive sem uma boa logística. O tema desta segunda temporada são as reinvenções. E que empresa pode dizer que não fez isso em 2020? Nesse mercado tão dinâmico, a gente precisa estar 100% com a cabeça aberta para se reinventar. A gente tem que trazer pessoas, assim, uma das áreas mais importantes que a gente tem é o recrutamento. Porque é no recrutamento que a gente identifica o perfil de que pessoa que a gente quer dentro da empresa. Sabe? Então, essa área que a gente chama de pessoas e cultura, ela é assim, a porta de entrada de trazer pessoas que tenham esse modelo de estar, assim, a nossa empresa se chama diálogo e tem uma vírgula depois, porque é muita conversa. Ela é uma vírgula depois de melhoria contínua, né? Então, assim, a gente já pensou lá atrás nesse espírito. É uma empresa horizontal que a gente, no escritório da Diálogo, não tem parede. Eu nunca tive uma sala e nem vou ter uma sala para mim. Porque eu sento junto com o time, porque eu acho que com esse espírito a gente abre uma empresa horizontal, né? Então, assim, quando a gente, no ano passado, nós fizemos um diagnóstico da cultura, de que empresa que nós queremos para o futuro, que empresa que nós queremos para daqui 5 anos. E a gente fez um manifesto da cultura. E a gente lançou o manifesto da cultura no início de março, dias antes do Covid entrar. Isso nos ajudou bastante. Sabe? Então, a gente se transformou, todo mundo que tinha condição, possibilidade de trabalhar em casa foi para o home office, toda a operação ficou trabalhando direto dentro dos hubs com todo o cuidado,
com termômetro para cada um que entrava, com limpeza dos pés, limpeza das mãos, limpeza do sapato. Teve toda uma preocupação, a gente comprou máscara, todos os entregadores têm a máscara da Dialgo, todos os funcionários têm máscara, e mais também aquele acrílico. Então, assim, a gente precisou se reinventar e muito cuidado pelas pessoas. Eu nunca fiz tanta reunião na minha vida. Todas as semanas, e de manhã até de noite, mas assim, muito preocupado com as pessoas, porque são elas que fazem o negócio acontecer. Os nossos funcionários, os nossos entregadores, os fornecedores, ou seja, essa cadeia que faz essa operação acontecer, a gente começou a ter um olhar com muita cautela e muito cuidado para as pessoas. Então, assim, a gente se transformou em tecnologia, em gestão, fazendo check-in e check-out todos os dias com os times, para eles verem como estavam, porque é uma dinâmica diferente. Muitas vezes você está trabalhando, tem um barulho de uma obra, tem um barulho da família, tem um barulho do liquidificador, tem um cachorro que chega na reunião, tem um filho que invade a reunião e chorando. Então, assim, a gente vivenciou diversas, e isto nos deixa muito mais humano, nos deixa muito mais a gente vivenciando a preocupação do outro, e a gente entrou na casa dos nossos funcionários e eles entraram na nossa, entende? Então, assim, essa abertura, essa liberdade do cara estar com nesse momento invasivo, né? Eu estou aqui na minha casa falando que está vendo como é que é a minha casa. Então, assim, isso deu um clima de muito mais aproximação, mesmo com esse afastamento. E você, está pronto para reinventar a logística da sua empresa? Conte aqui pra gente nos comentários, ative o sininho para receber avisos sobre as nossas próximas reportagens, entre nas nossas redes sociais, entre também no nosso site, mercadoconsumo.com.br. A gente está aqui para acompanhar você nessa nova jornada.